Gente, tudo bom? Vamos para mais uma semana de aulinha? Vamos lá, mais uma semana de execução penal. Daquela aula que nós tivemos, então, ao vivo, né, e à distância, vamos dar sequência naquelas informações preliminares ou naquela parte lá de introdução que nós mencionamos sobre os requisitos da pena restritiva de direito para substituir por pena privativa de liberdade. Algumas observações relevantes para finalizarmos aonde paramos com a nossa aula, né? Uma das observações que eu acho relevante deixar registrado aqui para vocês é em relação à lei de drogas, ou lei antidrogas, né? A 11.343/06. O artigo 44 dessa lei, ele proíbe a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito nos crimes, é óbvio, que ela estabelece lá, que ela descreve. Ou seja, levando em consideração o tráfico de drogas, a pergunta é: pode, no crime de tráfico de drogas, haver a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito? O artigo 44 da 11.343/06, conforme eu mencionei, proíbe esse procedimento, tá? Mas se vocês observarem, vocês vão verificar que o tráfico de drogas, descrito lá no artigo 33, ele estabelece uma pena abstrata de 5 a 15 anos de reclusão, ok? Ocorre que o próprio artigo 33 da Lei 11.343/06, se vocês forem analisar lá o parágrafo 4º desse artigo 33, ele prevê uma redução de 1/6 a 2/3 se o réu for primário, se ele tiver bons antecedentes, se ficar demonstrado que ele não integra nenhuma organização criminosa, e se ficar demonstrado que ele não se dedica costumeiramente ao tráfico, pode haver a redução da pena de 1/6 a 2/3. Então veja, se a pena abstrata é de 5 a 15 e esse réu ele é primário, né, significa que o juiz provavelmente vai iniciar lá a pena dele no mínimo. Vamos imaginar que ela permaneça no mínimo, ou seja, que ele venha a ser condenado pelo crime de tráfico de drogas a 5 anos. Você vai dizer, bom, ainda que seja 5, não é possível substituir mesmo. Primeiro porque o artigo 44 da 11.343 veda, tá? Segundo, porque a pena excede 4 anos e o crime é doloso, portanto não caberia substituição por pena restritiva de direito. Mas vamos imaginar que sobre essa pena de 5 anos imposta na sentença, o juiz reduziu em 2/3. Veja, a pena vai ficar abaixo de 4 anos. Tá? Então veja, preenchendo todos os demais requisitos que nós já analisamos, por exemplo, não reincidente, circunstâncias lá do artigo 59, aquelas 6 circunstâncias sendo favoráveis, ainda assim, por determinação da 11.343, ele não poderia ser beneficiado com a substituição. Veja que ele preencheu todos os requisitos. A quantidade da pena ficou inferior a 4 anos, ele não era reincidente em crime, no mesmo crime doloso, as circunstâncias do artigo 59 eram favoráveis, preenchia todos aqueles requisitos que nós analisamos. Tá? Ainda assim, por determinação nessa lei especial, nessa lei específica, 11.343, lá no artigo 44 dela, vedava a substituição. Significa, mesmo preenchendo os requisitos, se o crime fosse tráfico de drogas, não caberia a substituição. Ocorre, pessoal, que o STF julgou inconstitucional esse artigo 44 da 11.343, tá? Sob a alegação de que ele ofende o princípio da individualização da pena. Tá? E, portanto, a partir desta decisão do STF, o entendimento que passou a predominar, o artigo 44, que vedava a substituição, foi considerado inconstitucional, portanto, agora não resta mais dúvida, né? Também nos crimes de tráfico de droga,
se preenchidos os requisitos que nós já analisamos, é perfeitamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, levando em consideração que o STF julgou inconstitucional o artigo 44 da 11.343, que vedava esta substituição, esse benefício. Perfeito? Tranquilo? Então é possível também no crime de tráfico de drogas, se preenchendo os requisitos que nós já analisamos. Sempre se preenchendo aqueles requisitos. Outro questionamento, né? Em relação ao tráfico de drogas, nós já mencionamos. E em relação aos crimes hediondos, tá? Aquele rol de crimes que vem lá no artigo 1º da Lei 8.072. Então veja, quando você fala de crime hediondo, você vai falar assim, não, crime hediondo não é possível. Por que não é possível? Porque um dos requisitos para substituição, que nós já vimos, é que o crime precisa ser praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. E você vai dizer, olhando o rol lá do artigo 1º da 8.072, praticamente todos os crimes elencados ali ocorrem com violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, não é possível, né? Porque a violência ou grave ameaça à pessoa veda a substituição. Não, ele não vai preencher os requisitos. Mas se você prestar um pouquinho de atenção no rol, você vai verificar que lá está inserido o artigo 217-A do Código Penal, que é o crime de estupro de vulnerável. E se você for lá no 217-A, que nós inclusive também já analisamos esse dispositivo legal, vocês vão verificar que ele não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? No estupro de vulnerável, muitas vezes a vítima autoriza, consente a relação sexual. Tá? O problema é que ela não tem discernimento para tal, e é isso que leva ao crime de estupro, tanto é que ele não é lá do 213, porque lá é com violência ou grave ameaça. O 217-A não é com violência ou grave ameaça e ele é considerado crime hediondo também. Aí você vai olhar lá no 217-A e vai falar, realmente, ele não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, portanto, poderia. Aí você olha no preceito secundário e fala, ixi, não pode, a pena de 8 a 15 anos. Então também não seria possível, porque a pena, provavelmente, ainda que aplicada no mínimo, vai exceder os 4 anos. Tá? Então, não seria possível. Entretanto, pessoal, cabe também no 217-A tá, a redução da pena de 2/3. Então veja, se a pena for fixada no mínimo, no estupro de vulnerável, e houver uma redução da pena, por exemplo, uma redução de 2/3, da mesma forma que nós analisamos em relação ao tráfico de drogas, essa pena de 8 anos provavelmente ficará abaixo de 4 anos. E aí, preenchidos os demais requisitos lá do artigo 44 do Código Penal, passa a ser cabível a substituição também para crimes hediondos não praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, quando, sob essa pena fixada na sentença, houver na terceira fase de fixação da pena uma redução, de forma que a pena fique num patamar igual ou inferior a 4 anos. Em relação a essa questão, inclusive de estupro de vulnerável, que é crime considerado hediondo, há um julgado lá no HC 143319 do STJ. Tá? Dá uma verificadinha neste HC que vocês vão verificar que o STJ já entendeu cabível a substituição para crimes hediondos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, onde a pena fique num patamar igual ou inferior a 4 anos e preencha os demais requisitos lá do artigo 44 do Código Penal. Beleza? Essa informaçãozinha também é relevante. Mais uma informação importante, se bem que nós já comentamos na nossa aula lá ao vivo, é em relação à Lei Maria da Penha, tá? A Lei 11.340. A do tráfico de drogas é 11.343, a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340, ambas /06. Tá? Na Lei Maria da Penha, né, o artigo 17 da Lei Maria da Penha veda a aplicação, né, nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, nós já mencionamos isso, né, veda, então, prestação pecuniária,
aplicação de prestação pecuniária e a substituição de pena pelo pagamento isolado de multa. Só dá uma olhadinha lá no 17 que vocês vão verificar. O 17 é categórico. Prestação pecuniária, tá? E multa isolada, não é possível realizar a substituição. E nas análises que nós fizemos lá, nós verificamos, quando a pena for igual ou inferior a 1 ano, o juiz pode substituir por uma pena restritiva de direito ou então apenas por multa isolada. Tá? O artigo 17 veda essas possibilidades. Prestação pecuniária e pena de multa isolada não pode ser aplicada em substituição aos crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir o raciocínio. Né? Ocorre que a doutrina e a própria jurisprudência entende que essa vedação do artigo 17 da 11.340 foi uma vedação parcial. Né? A vedação foi parcial, né? Mas como os crimes contra a mulher, estabelecidos na 11.340, são praticados com violência, não caberia a substituição. Tá? Ocorre que a violência mencionada na 11.340 é uma violência genérica e não uma violência específica. E foi exatamente com este raciocínio, com esta interpretação, que o STJ, por meio da súmula, que nós já fizemos referência a ela, súmula 588, tá? Entendeu que nos casos onde a violência contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar, não é cabível a substituição por PRD. Mas naqueles casos onde a violência não se faz presente, como por exemplo, num crime de furto, né, num crime de estelionato, os crimes patrimoniais, né, não há violência nessa situação. Né? E como a violência lá, ela é inserida de forma genérica, tá? O STJ entendeu, da interpretação que você faz dessa súmula 588, que só não será cabível a substituição nesses casos que o crime é praticado contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar, porém sem violência ou grave ameaça, só não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por cestas básicas ou outras penas pecuniárias, bem como não é possível a substituição por pena exclusiva de multa, conforme nós mencionamos anteriormente. Tranquilo? Atentem-se a essas 3 observaçõezinhas aí, que elas são importantes quanto ao nosso tema, tá bom? Por fim, a última, para a gente começar a analisar cada uma das espécies de PRD, se vocês observarem lá o parágrafo 1º do artigo 69 do Código Penal, ele menciona lá que ao réu que tiver sido aplicado pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, os demais, ou para os demais, aos demais, será incabível a substituição por PRD. Então dá uma olhadinha lá, artigo 69, parágrafo 1º. Se ao réu tiver sido aplicado pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais crimes será incabível a substituição por PRD. O que ele está mencionando aí? Aquelas hipóteses de concurso de crimes. Tá? Tanto é que está lá no artigo 69 do Código Penal que fala dos concursos. Concurso formal, concurso material, crime continuado. Ok? 69, 70 e 71 do Código Penal. Então veja, no concurso de crimes, onde num dos crimes, então o indivíduo praticou com uma só conduta 2 crimes, ou de forma continuada vários crimes, ou com 2 condutas ele praticou 2 ou mais crimes. Então, se num desses crimes o juiz impõe pena privativa de liberdade sem, por exemplo, sursis, no outro crime ele não pode substituir por pena restritiva de direito, ainda que em relação ao outro crime preencha aqueles requisitos que nós já analisamos lá do artigo 44 do Código Penal, tá bom? Em relação
a esta última observaçãozinha, vocês podem dar uma olhadinha lá no HC 100.657. 100.657 do STJ, para que vocês possam, então, complementar essa informação e entender esse tema com mais clareza. Beleza? Das informações que nós tínhamos que passar prévias, para que vocês possam entender penas restritivas de direito, as mais relevantes, creio eu, que praticamente todas nós já esgotamos, tá bom? Agora, com essas informações, nós vamos passar a analisar cada uma das 5 espécies de penas restritivas de direito, tá? E aí é óbvio que cada uma que nós formos analisando aqui, elas poderão ser aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, se presente todos os requisitos e aquelas demais situações já analisadas previamente, tá? Então agora nós temos que analisar cada uma delas, mas não esquecendo de voltar a atenção para essa parte introdutória toda que nós já fizemos referência aqui. Beleza? Vamos lá então? Cada uma das PRDs, começando seguindo lá a sequência estabelecida no Código Penal, vamos analisar primeiro a prestação pecuniária. Nós temos prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direito. Vamos nesta ordem, analisando cada uma das 5 espécies de penas restritivas de direito. Perfeito? Vamos lá? Vamos começar então com a pena de prestação pecuniária. Tá? Prestação pecuniária. Pessoal, ó, não se esqueçam, tá? Nós temos 3 espécies de pena. Pena privativa de liberdade, essa atinge o direito de ir e vir do condenado. Ele pode executar essa pena no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. Tá? No regime fechado, a pena é executada em penitenciárias. No regime semiaberto, em colônias agrícolas ou industriais. No regime aberto, em casa de albergado. Não tem casa de albergado, já discutimos esse assunto. Perfeito? Agora, a segunda espécie de pena é a pena restritiva de direito, que em regra aplica-se primeiro a pena privativa de liberdade, preenchidos os requisitos, substitui por pena restritiva de direito. Quais penas restritivas de direito? Depende da quantidade de pena concreta fixada. Se a pena for igual ou inferior a 1 ano, por uma PRD ou por multa. Se a pena superar 2 anos, se a pena superar 1 ano, aí o juiz poderá substituir por 2 PRDs dentre as 5 que nós vamos analisar, ou por uma PRD, mais cumulativamente pena de multa. Tá bom? E a terceira espécie de pena que nós temos é a chamada pena de multa. Tá? Então, nós temos pena privativa de liberdade, penas restritivas de direito e pena de multa. Dentro da pena restritiva de direito, nas espécies de PPLs, reclusão e detenção. Nas espécies de PRD, 5 espécies, que nós vamos analisar cada uma delas aqui. Tá? Portanto, ó, a primeira que nós vamos analisar é a prestação pecuniária. Prestar pecúnia. Você vai virar e vai falar o seguinte, mas não é a mesma coisa que pena de multa? Olha a diferença. Prestação pecuniária é espécie de pena restritiva de direito. Prestação pecuniária é PRD. Pena de multa não tem nada a ver. Olha o que eu acabei de mencionar. Nós temos pena privativa de liberdade, penas restritivas de direito e pena de multa. Pena de multa é uma pena própria, que ela pode vir aplicada isolada ou cumulativamente, ou alternada com a pena privativa de liberdade. A prestação pecuniária não tem nada a ver com pena de multa. Elas são distintas, elas são diferentes. Tá? Isso é importante. Várias vezes que eu participei lá de bancas de TCC, onde o tema eram penas alternativas, era a primeira pergunta que eu fazia pro formando, né? O TCC já está concluindo o curso. Eu dizia, qual é a diferença de pena de multa e pena de prestação pecuniária? Tá? E aí o indivíduo já começava não sabendo distinguir uma coisa da outra. Eu perguntava para ele, quais são as espécies de pena? É pena privativa, pena restritiva e pena de multa. Tá? E qual a diferença da pena de multa com a pena de prestação pecuniária? Aí já não conseguia mais distinguir uma coisa da outra. Então, prestação pecuniária é espécie de PRD. PRD é pena
junto com a privativa e com a de multa, só que ela vem em substituição em regra. Em algumas situações nós já mencionamos, ela já passa, não é mais pena substitutiva e passa a ser pena principal. Então a pena privativa e a pena de multa sempre aparece como pena principal, tá? A pena restritiva de direito, ela pode vir em substituição à pena privativa de liberdade. E dentre elas, pode substituir por prestação pecuniária. Tá bom? Vamos analisar a diferença, então? Vamos lá. A prestação pecuniária, ela vem definida ou descrita, né, no parágrafo 1º do artigo 45 do Código Penal. E a hora que você lê o parágrafo 1º, você chega à conclusão que a prestação pecuniária, ela nada mais é do que o pagamento em dinheiro ou então em prestação de outra natureza em favor da vítima, dos dependentes da vítima ou de entidade pública ou privada, desde que essas entidades de natureza pública ou de natureza privada tenham destinação social. Tá? E qual é a quantia que o indivíduo precisa pagar? O próprio legislador determina. Tá? A quantia é fixada pelo juiz entre 1 a 360 salários mínimos. Observaçãozinha, ó. Na prestação pecuniária, o dinheiro deve ser revertido para a vítima, para os dependentes da vítima ou para entidades. Nesta ordem, isso é importante, tá? Só vai ser revertido para os dependentes da vítima se a vítima já estiver falecida. Aí, se não há vítima, encaminha-se para os seus dependentes, uma vez que a vítima já faleceu quando da decisão judicial, transitada em julgados. Pode acontecer, né? O indivíduo foi vítima de um determinado crime, o juiz aplicou pena privativa, substituiu por PRD. Qual delas? Prestação pecuniária. Deve pagar o valor X para a vítima. Né? A vítima já havia falecido. Vai pagar para quem? Para os dependentes da vítima. Ok? Tranquilo? Nesta ordem. Tá? Se o crime não tem vítima, aqueles crimes classificados como crime vago, aí nada impede do juiz determinar que o pagamento seja revertido para entidades pública ou privada, desde que tenha destinação social. Também é possível se a vítima aceitar que seja revertido em prol de entidade. A vítima abre mão e determina ou autoriza que seja, então, esse valor destinado a uma entidade, desde que tenha destinação social. Tá bom? Essa é uma informação importante. Ó. Na prestação pecuniária, o dinheiro pago pelo condenado vai para a vítima. Portanto, a prestação pecuniária, ela tem caráter de reparação de dano, de indenização, tá? De indenização, tá? Diferente da pena de multa. Por quê? Porque na pena de multa, o valor arrecadado vai para o fundo penitenciário. Olha a diferença. A pena de multa, o valor pago pelo condenado, o valor arrecadado com aquela multa, é revertido para o fundo penitenciário. E na prestação pecuniária? Para a vítima, ou para os dependentes, ou para a entidade. Logo, na prestação pecuniária, há caráter no direito penal de reparação de dano. Por que disso? Só para que vocês possam entender. Por que se inseriu a prestação pecuniária como pena restritiva de direito, como pena alternativa? Porque havia alguns crimes, aliás, vários crimes, em que a vítima, por exemplo, chegava... Só um exemplo, para vocês terem noção e já, a partir daí, distinguir uma coisa da outra. Eu me deparei várias vezes com a seguinte situação. A vítima chegava lá e dizia o seguinte: olha, entraram na minha casa e subtraíram uma impressora. Tá? R$500, R$1.000 uma impressora, por exemplo. Tá? E aí ele vinha e dizia o seguinte: olha, quanto à impressora, não me importa, porque já era bastante usada, já estava meio arcaica, enfim, não estava valendo muita coisa mais a impressora. Eu tive lá um prejuízo de R$500, de R$600, de R$200. Não é esse o problema. A questão é o seguinte: o indivíduo para entrar na minha casa, meteu um pezão de cabra lá na porta e estourou a minha porta.
né? Eu quero receber o valor do dano causado na minha porta. Então a preocupação da vítima aí no caso não era especificamente o objeto subtraído, e sim o dano que ela sofreu. Como nós não tínhamos a tal da prestação pecuniária, o que essa vítima tinha que fazer? Aguardar a condenação pelo crime de furto. Após essa sentença transitar em julgado, 2, 3, 4, 5 anos, ele solicitava então uma certidão desta sentença transitada em julgado condenatória, e aí ele ingressava civilmente para buscar a reparação do dano. Depois de 4, 5 anos. Aí lá no processo civil, apurava-se que o indivíduo que entrou na casa não tinha bens, não tinha condições financeiras, muito menos bens, para reparar aquele dano. Ou seja, o indivíduo ficava 6, 7 anos aguardando e não ia receber absolutamente nada. O que o legislador fez? Ele antecipou a reparação do dano. Ao invés de ela ocorrer lá no cível, ela passou a ocorrer aqui no crime. Portanto, de forma mais ágil e trazendo uma satisfação quase que imediata para a vítima. Por isso que ela tem essa natureza, apesar de estar no direito penal, de indenização, que seria uma natureza cível. Ok? Entenderam isso? É essa a situação. E a pena de multa? A pena de multa não. A pena de multa é pena propriamente dita, não tem caráter de indenização. E o valor, portanto, é revertido para o fundo penitenciário, ou estadual, onde tem, ou federal, naqueles estados em que não há legislação o determinando. Tá bom? Essa é a primeira informação aí em relação à diferença entre pena de multa e prestação pecuniária. Tá bom? Tranquilo? Outra informação que o legislador insere, ele diz lá o seguinte: quando a prestação for paga à vítima ou aos seus dependentes, aí ela tem essa forma de reparação de dano, o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de indenização civil. Porque nada impede, por exemplo, da vítima ter recebido o valor entre 1 a 360 salários mínimos e ela ainda assim julgar que aquele valor foi insuficiente para indenizá-la. E aí, o que exceder a 360 salários mínimos, aí ela tem que buscar na área civil. Então, vamos imaginar que ela teve lá um prejuízo, é óbvio, né? Não vou fazer cálculo aqui, mas ela teve um prejuízo de 100. Que ela demonstrou isso, que o correto era 100. Ela recebeu, dentro desse valor aí, 50. Ela vai buscar civilmente, numa outra ação de indenização, os 100. É óbvio que lá no juízo civil, como já houve uma substituição da pena privativa por pena restritiva de direito na espécie de prestação pecuniária de 50, o juiz lá no civil vai abater esses 50 já pagos. Ele vai deduzir dos 100, no cível, os 50 já pago aqui na área penal. Simples, fácil de entender, sem problema algum, tá? Então, condenado no crime a prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos e no cível a pagar 30 salários mínimos. Vai haver lá no cível o desconto desses 10 salários mínimos que já foi efetuado como pagamento aqui no crime. Tá bom? É isso que diz o legislador. Tá? O desconto, pessoal, só acontece se idêntico o beneficiário. Tá? É óbvio, se os beneficiários forem distintos, né? A vítima do crime foi um, a do dano da indenização for outra, aí não é possível essa dedução. Tá? Aí são duas vítimas distintas. Tá? Então, o indivíduo entrou na sua casa e subtraiu um determinado objeto. Você foi vítima desse objeto, mas para isso ele danificou a casa do vizinho. Tá? Aí o vizinho não tá, a prestação pecuniária paga para a vítima do furto não vai deduzir na ação de reparação de dano lá do vizinho. Entenderam? Essa é a situação, tá bom? Aí não cabe a dedução. Tranquilo? Além disso ainda, o legislador estabelece em relação à prestação pecuniária, que ela pode ser uma prestação de outra natureza que não especificamente o dinheiro. Está lá no parágrafo 2º do artigo 45. Aí, quando surgiu a prestação pecuniária, a discussão que tinha
É um absurdo isso, né? Por quê? Imagina que o indivíduo entrou na tua casa e danificou a porta da sua casa, né? Aí, e subtraiu um determinado objeto. Aí o juiz vai lá e impõe a pena para ele, por exemplo, de 3 anos, né? Privativo de liberdade, ele preencheu aqueles requisitos que nós já analisamos, o juiz substitui esses 3 anos por pena restritiva de direito. A qual espécie de pena restritiva de direito? A prestação pecuniária. E aí ele vai lá e diz, olha, dinheiro eu não tenho, tá? Mas eu sou pedreiro, por exemplo. Então eu vou lá colocar a porta para ele. Olha que absurdo. É uma prestação de outra natureza. Ele vai reparar o dano não com o dinheiro, mas com o serviço dele, a mão de obra dele. Então, se para reparar a porta você ia pagar R$ 2.000 de mão de obra, né? E o bem subtraído foi de R$ 2.000, ele falou, não precisa pagar, eu vou lá e presto o serviço. Aí, olha que legal, aí você trabalha o dia todo, ele chega às 7 horas da manhã para prestar o serviço na sua casa, você entrega a chave da tua casa para o cara que entrou na sua casa e subtraiu, e você vai trabalhar, fala para ele, às 17 eu volto, você me aguarda aqui, tá? É óbvio que você não vai fazer isso, tá? E aí vinha aquele questionamento, bom, então para que serve isso? Então veja, o Código Penal permite, né, que com a aceitação do beneficiário, né, qual? A vítima ou seus sucessores, a prestação pecuniária seja transformada em prestação de outra natureza. Então, pode ser, por exemplo, entrega de cesta básica a uma entidade assistencial. Lembra que eu disse? Se a vítima aceitar, se autorizar, ao invés do dinheiro ser revertido para ela, ela fala, pô, presta essa indenização de outra forma. Entregue cestas básicas para a entidade assistencial tal. Ou pichação de muro, que era muito comum antigamente. O indivíduo vai lá e picha seu muro, né? Qual é a reparação do dano aí? Não, ao invés de você me dar o dinheiro, vá você lá e pinte o muro. Tá? Essas são as situações. Dano em veículo, né? Acidentes, lesão corporal culposa, onde danificou o veículo, o indivíduo vai lá e conserta o veículo porque ele é funileiro, tá? Ou então conserto no portão, o indivíduo trabalha com isso. Então, tem algumas situações que é permitida, tá? Além disso, ainda é possível o parcelamento desse pagamento, tá? Então, veja, para finalizar a prestação pecuniária, ela não é confundida com a pena de multa. O valor da multa vai para o fundo penitenciário e a multa é uma pena originária e não substitutiva. Perfeito? Outra informação. A prestação pecuniária é de 1 a 360 salários mínimos. A multa é de 10 a 360 dias multa. Diferença bastante significativa entre uma e outra. Falamos de perda de bens e valores na sequência.